Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você já deve ter ouvido essa expressão bem popular, não é mesmo? Possivelmente, em vários momentos da sua história, você já deve ter tido que obedecer. Mandar, talvez, nem tanto. Mas é fato que nós, pais, queremos ser obedecidos por nossos filhos. Não porque somos mandões, mas porque acreditamos estar fazendo o melhor pela criança. Enquanto alguns pais, mais do que outros, em algum momento da criação dos nossos filhos, nós passaremos pela situação de que o nosso filho não nos obedece. E agora? O que eu faço? Pegue o seu café e bora conversar sobre isso? Obedecer significa, em alguma medida, abrir mão do próprio desejo. A criança pequena, a partir dos 2 anos de idade, ela começa a perceber que pode ter controle sobre o próprio desejo e ela pode controlar o seu comportamento. É bem nessa fase que eles começam a perceber que tem controle sobre os próprios esfínteres. Então ele dá conta de entender que algumas coisas que ele deseja, que ele quer, ele pode controlar. E obedecer às regras, às imposições e às ordens dos pais muitas vezes é sentida pela criança como uma ameaça à sua individualidade, uma ameaça à sua autonomia. Então você deve estar se perguntando, então como eu posso dar uma ordem ou manifestar um desejo para o meu filho sem que ele se sinta ameaçado em sua individualidade? Fica aqui comigo até o final desse vídeo que você vai entender sobre esse assunto. As crianças pequenas, nos seus primeiros passos de desenvolvimento, eles recebem da gente várias ordens, várias imposições de regras pelo seu bem-estar. A criança não tem uma noção do que é certo, do que é errado. Ela não tem maturidade para discernir o que é saudável ou não para ela. E muitas vezes ela tem comportamentos que pode pôr, inclusive, a vida dela em risco. Então, nós, pais, funcionamos como se fosse uma vontade auxiliar dos nossos filhos. Então, se ele está correndo em direção à rua movimentada, a gente muitas vezes vai lá e o segura. Então, a gente impõe o nosso desejo de que ele pare, de que ele não vá para a rua, às custas do desejo dele, que é correr em direção à rua. Então, a gente impõe o nosso desejo, a nossa vontade em prol da sua saúde, né? Do risco que ela está se colocando. Então, eu gosto de fazer um paralelo, uma comparação de que nós, pais, na primeira infância, funcionamos como a estaca para a planta pequena que está desenvolvendo e crescendo. Então, quando a gente está cuidando do desenvolvimento, do crescimento de uma planta, muitas vezes é necessário pôr uma estaca para que ela cresça na direção correta. A gente envolve essa estaca no tronco da planta, né, de uma forma não muito rígida, porque a gente precisa que essa planta cresça, né, nas suas características e individualidades, mas essa estaca ela vai direcionar para qual lugar essa planta vai crescer. E ela tem uma utilidade muito importante, senão a planta pode envergar, ela pode muitas vezes até quebrar, né? E nós, pais, temos a mesma função da estaca para a planta. A gente está ali para direcionar o desenvolvimento dos nossos filhos, para onde a gente quer que ele se desenvolva, quais são as regras que a gente acredita ser mais saudáveis, quais os hábitos que a gente quer que eles adquiram no seu desenvolvimento. Mas a gente não está ali para impedir as suas características e as suas individualidades de serem desenvolvidas e de florescerem. Tem muitas características que são oriundas dos nossos próprios filhos. Alguns são mais carinhosos, outros são mais questionadores. E a gente não tá ali para podar
essas características. A gente está ali só para auxiliar na direção do seu desenvolvimento. E a estaca, ela tem uma utilidade até certo ponto. Então, enquanto as suas raízes ainda estão crescendo, então para que essas raízes fiquem fortalecidas e fiquem firmes na terra e para que o seu tronco fique robusto, ao ponto de não quebrar mais e não envergar. Mas depois desse momento, desse desenvolvimento, a estaca ela tem uma função dispensável. Assim como nós pais, nós estamos ali para dar essa direção, para auxiliar nesse desenvolvimento, para ficar ali juntinho da criança, né? Não de uma forma extremamente rígida, mas de uma forma firme, para direcioná-lo de uma forma segura, e a gente vai se tornar dispensável. Assim que essas regras que a criança desenvolveu, que ela está firme, que ela sabe qual é o caminho que ela deve seguir, as nossas orientações e o nosso caminhar lado a lado, ele se torna dispensável. E a criança, que já não é mais uma criança, ela vai para o seu caminho individual, de forma mais autônoma. Essa comparação sempre me faz me lembrar de um versículo da Bíblia que está em Provérbios 22:6, que é bem conhecido. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando for velho, ele não se desviará dele. Esse versículo cabe como uma luva nessa comparação e nessa ideia de educação, de direcionamento dos nossos filhos. O versículo, primeiramente, ele diz ensina. Então, o foco, e eu já disse aqui antes, é sempre o aprendizado, não é a obediência. A obediência dos nossos filhos, ela é uma consequência do aprendizado. Então, o versículo deixa muito claro, ele ensina o teu filho. Ele não diz manda, ordene. Ele diz ensina. Quando a gente ensina, a gente supõe que alguém está aprendendo algo. Então, eu ensino algo que eu sei que o outro não sabe. E ele diz, ensina o seu filho no caminho. Ele não diz, ensina qual é o caminho para o seu filho. Ele não diz, ensina e direcione o caminho. Ele diz, ensina no caminho. Então, ele pressupõe que você está junto do seu filho. Então, para ensinar no caminho, eu preciso estar caminhando ao lado do meu filho, assim como a estaca está juntinho da planta. Então, eu preciso caminhar ao lado do meu filho, e enquanto eu caminho, eu ensino como que é esse caminho. Qual é esse caminho? Quais são as regras, as exigências desse caminho? Então, para realizar esse ensino de forma saudável, eu preciso ter 2 ingredientes muito importantes. A primeira é exigência e a segunda, afeto. Então, o primeiro ingrediente, ele não vale sem o outro. Se eu tiver uma educação que só exige, sem afeto, ele só tem exigência, essa educação torna-se uma educação autoritária. Porque eu só busco a obediência pela regra. Eu não busco um ensino. Então, é cheia de exigências, ela não tem explicação, não tem questionamentos. E essas questões com relação a dúvidas mesmo, por que essa regra existe, eu preciso respondê-las. Então, uma educação cheia de exigência é uma educação autoritária. Agora, uma educação só com afeto, sem exigência, ela se torna uma educação permissiva. Porque eu espero que o meu filho aprenda simplesmente pelo próprio desejo. Porque eu, em nenhum momento, eu me permito frustrar, impor, exigir algo do meu filho. Então, nessa educação permissiva, eu coloco para o meu filho todas as potencialidades que ele pode ter, que ele pode desenvolver, mas em nenhum momento eu demonstro para ele os limites que ele também possui.
Então, diante de uma frustração no seu futuro, ele vai reagir com birra, com desobediência, com irritabilidade, com agressividade e vai ficar extremamente frustrado com as regras sociais que existem, porque ele acredita, ele foi ensinado, ele aprendeu que o mundo está ali para satisfazer as suas necessidades e não é bem assim. Então a gente precisa ter um equilíbrio entre exigência e afeto. Lembra que eu disse que a estaca, quando a gente coloca na planta, ela não dá para ser rígida ao ponto de fixar aquele tronco na estaca e ela vai impedir o crescimento dela, que vai impedir o seu desenvolvimento. Mas ela também não pode ser frouxa o suficiente ao ponto que ela não direcione e ela vai se soltar da estaca e no primeiro vento ela vai envergar e pode até acabar quebrando. Então nós pais também precisamos desse equilíbrio entre exigência e afeto. Então eu tenho uma imposição diante de algumas situações. Então o meu filho corre em direção à rua, ele é uma criança pequena, eu seguro ele, eu impeço ele de executar o que ele deseja. Então às vezes eu preciso tirar a criança daquele ambiente. Não é para mexer aí, você não está me obedecendo porque você é muito pequeno, não dá conta de compreender essa explicação. Eu retiro a criança daquele local. Agora, eu também não posso ser exigente ao ponto de querer uma obediência cega. Então, eu também estou ao lado, caminhando ao lado, porque eu quero um ensinamento, um aprendizado do meu filho. E eu não quero podar as suas individualidades, eu quero que ele entenda o porquê que ele precisa obedecer aquela regra, porque aquela regra faz sentido para um desenvolvimento saudável para ele. Então, eu preciso de uma postura de autoridade que exige, mas que também traz afeto, que demonstra segurança para essa criança, ao ponto que ela consiga olhar para mim como pai, mãe, adulto de referência dela, que possui uma habilidade de controle, de discernimento, de maturidade que ela deseja aprender. Então eu me torno esse exemplo para o meu filho, como alguém que ele vai querer imitar para desenvolver essas habilidades, alguém que direciona, que dá a direção do caminho. Entendido isso, de que nós precisamos direcionar o caminho dos nossos filhos sem impedir o desenvolvimento das suas habilidades com exigência e afeto. E se o meu filho desobedecer? Mesmo assim, ele desobedece a minha regra, a ordem imposta, eu expliquei, mas ainda assim ele desobedece. O que eu faço? Posso castigar? O castigo físico ou que cause dor ou humilhação, ele em nenhum momento, em nenhuma instância, ele é válido. Toda vez que a gente castiga uma criança e lhe causa dor ou humilhação, a gente ensina para ela que o cuidado, que o ensino, que o afeto, que as autoridades da vida dela podem ser doloridas. Então, ela compreende que para ela aprender, ela precisa sofrer. Que quando ela faz algo errado, quando ela erra em algum comportamento, ela merece uma dor, seja ela emocional ou física. Então, é uma pessoa que no futuro ela tem uma maior probabilidade de se envolver em relacionamentos abusivos, de se submeter a relacionamentos que vão lhe causar dor e de acreditar que isso em alguma medida é uma forma de cuidado. Então, castigos que trazem dor ou humilhação, em nenhuma medida ele é válido. Então, de que forma eu posso agir diante da desobediência do meu filho?
Eu prefiro trocar a palavra castigo por uma consequência. Então, o que eu quero ensinar com uma regra quando eu imponho para o meu filho? Por exemplo, eu tenho uma regra de que não pode bater no irmão. E ele vai lá e desobedece. Ele bate no irmão dele. Diante disso, eu posso estabelecer uma consequência para essa regra, que entraria no lugar desse castigo. Toda consequência, ela precisa ter uma relação com a regra. Ela precisa ter uma proporção com a desobediência. E ela precisa ser educativa. Então, todas as vezes que o seu filho desobedecer, você pensa numa consequência que caiba essas 3 características. Ela precisa ser relacionada com a regra que foi desobedecida. Ela precisa ser proporcional à desobediência. E ela precisa ter um caráter educativo. O seu filho precisa aprender algo com isso. Então, nesse exemplo que eu dei de não bater, então, seu filho foi lá e bateu no irmão, uma consequência sobre isso, por exemplo, pode ser tentar reparar a desobediência, reparar o ato cometido. Então, eu preciso tentar reparar o que eu fiz de errado. Então, se o irmão tá lá se queixando do tapa que ele levou, eu posso ter como consequência buscar água pro meu irmão, para ele poder se acalmar, e tentar fazer um carinho nele por tantos minutos, para que eu possa restabelecer esse afeto e esse relacionamento afetuoso entre os irmãos. Então perceba que ela é uma consequência, ela refere a essa regra, ela é proporcional e ela traz um caráter educativo. Por exemplo, se eu troco essa consequência para o meu filho ficar de castigo dentro do quarto, por 10 minutos, isolado na casa, ela perde o caráter educativo, porque ele não vai aprender grandes coisas ficando no quarto, sozinho, isolado. E se eu trago uma consequência como ficar um final de semana inteiro sem videogame, ela não só não tem relação com a regra que foi descumprida, como ela é desproporcional, porque ficar sem videogame o final de semana inteiro, ela vai se perder no meio do caminho, possivelmente o seu filho já não vai entender, não vai se lembrar do porquê ele tá sem videogame. E que ele tá sofrendo aquela consequência porque ele bateu no irmão. Então ela precisa ter uma relação, ela precisa ser proporcional e ela precisa ser educativa. Uma dica é você pensar sobre as consequências das regras desobedecidas quando você for aplicar a regra. Então, talvez pensar antes as consequências que essa regra terá caso ela seja desobedecida é uma boa estratégia. Aí eu não caio naquela armadilha de criar uma consequência desproporcional e proporcional às emoções que eu estarei sentindo naquele momento. Porque quando nosso filho nos desobedece, muitas vezes ele nos causa raiva, ele nos causa irritação, a gente se sente muitas vezes culpado porque a gente acha que não tá ensinando direito. E aí eu vou aplicar uma consequência embasada em emoções que não vão me dar uma consequência muito coerente. Então eu preciso muitas vezes ter essas consequências pré-estabelecidas, sabe? Já pensadas antes. Isso ajuda bastante. Um outro exemplo de regra, consequência e aplicabilidade dela por exemplo, se você quer colocar uma regra com relação a arrumar o quarto da criança. Então, o quarto tá bagunçado e você quer que ele arrume, ensinar o seu filho a arrumar o quarto.
Então você pode chegar junto do seu filho, leve ele até o quarto e fale para ele de forma clara e objetiva: filho, a partir de hoje você vai arrumar o seu quarto todos os dias antes de dormir. Não adianta chegar no quarto e fazer toda uma reclamação de que o quarto está uma bagunça, de que você está arrumando as coisas tudo sozinho, que isso é um descaso, que aquele ambiente é dele e que ele precisa arrumar o quarto dele todos os dias e que você quer que ele arrume o quarto dele antes de dormir. Porque quando você faz todo esse discurso e esse sermão, a regra fica perdida no meio disso tudo. Então, dificilmente ele vai compreender que isso é uma regra que a partir daquele dia deve ser cumprida. Então, quando for estabelecer uma regra dentro da sua casa, na convivência com seu filho, precisa ser claro e objetivo. E eu preciso garantir que ele está me ouvindo. Então, não resolve eu gritar essa regra lá da cozinha ou lá de dentro do banheiro. Porque eu não estou garantindo que meu filho está me ouvindo, está compreendendo o que eu estou dizendo. Às vezes o filho está distraído com outra coisa. Às vezes ele vai gritar, tá bom, mãe, mas ele nem prestou atenção no que você disse. Então é necessário estar junto, levar o seu filho de preferência para o ambiente onde você quer que ele aplique a regra e dizer isso de uma forma clara e objetiva. A partir desse momento acabou minha função? É só aguardar a obediência dele? Não, eu preciso ensinar ele a obedecer. Então eu não posso deixar isso solto, porque aí eu deixo que a desobediência venha. É como se eu permitisse uma desobediência. Eu vou ensinar o meu filho a cumprir essa regra. Então, quando der uns 15 minutos antes de dormir, eu vou lembrá-lo e deixe que o seu filho se lembre da regra. Então você pode dizer a ele: filho, daqui a 15 minutos você vai dormir. Tem algo que você precisa fazer antes de dormir, você se lembra? E deixa que ele complete essa frase, que é arrumar o quarto. E aí você vai com ele até o quarto, nesses 15 minutos antes, e oriente ele como ele pode arrumar o quarto. A criança muitas vezes ela não sabe, ela sabe discernir entre um quarto arrumado e um quarto bagunçado, se você der 2 fotos para ela, mas ela não sabe como transformar um quarto bagunçado em um quarto organizado. Então às vezes eu preciso dizer para a criança: olha, coloca os livros na estante, as pecinhas dentro daquela caixa e os ursos dentro do baú. E ficar ali, junto a ela, vendo se aquele comportamento está sendo realizado. Deu certo? Foi organizado o quarto? Eu elogio esse comportamento. Mostro para ele o quanto é muito mais gratificante ele dormir num quarto organizado. Ah, mas aí aconteceu que um dia desses, os parentes vieram em casa, o quarto estava muito mais bagunçado do que o normal, porque os primos também brincaram e as coisas saíram do controle e ele estava extremamente desanimado em ter que arrumar o quarto dele sozinho. Você pode ajudá-lo nesse momento. A gente pode avaliar o contexto do que está acontecendo ao redor, certo? E se em algum momento, mesmo com tudo isso, ele internalizou a regra, fez isso por uma semana, mas no 8º dia ele não fez. Você lembrou ele, mas ele ficou se enrolando, deu a hora de dormir e ele não fez, ele não cumpriu com a regra. O que a gente pode aplicar de consequência? Então aqui uma sugestão é que no dia seguinte, no horário da tela, por exemplo, então ele vai ter ali 1 hora, 2 horas de tela no dia seguinte e ele vai tirar 15 minutos disso para organizar o quarto dele. Aí eu preciso combinar essas consequências na hora que eu aplico a regra? Não, eu não preciso combinar essas consequências na hora que eu aplico a regra. Mas na hora que ele desobedece a regra, eu preciso apresentar a consequência para ele. Olha, filho, você tá indo dormir, você ficou enrolando, você não arrumou o seu quarto. Essa era uma regra que a gente tinha combinado, então amanhã,
antes de você jogar o seu videogame, você vai vir arrumar o seu quarto. Então eu vou te lembrar amanhã, na hora do seu videogame, que você vai vir arrumar o seu quarto antes. Ah, mas eu só tenho 1 hora de videogame. Sim, você vai ter menos tempo, porque não arrumou o seu quarto na hora que deveria ter arrumado. Então, eu consequencio a desobediência para uma consequência que faz sentido, que tem relação com a regra desobedecida, que é proporcional a isso e que traz uma consequência educativa que vai ensiná-lo o quanto é importante cumprir com essa regra. Lembra que nós, pais, temos uma função de ensino para os nossos filhos. A nossa função não é punitiva. A nossa função não é encher nossos filhos de consequências. Ao contrário, quando a gente perceber que tem muita consequência, que eles estão vivenciando muitas consequências na rotina, isso é um alerta que a nossa educação não está sendo eficiente e que eu preciso mudar algo na forma que eu estou ensinando. Porque quando tem muita consequência, tem muita desobediência, possivelmente o papel do ensino, ele tem algum problema. Então eu preciso rever o meu comportamento e o meu papel nesse ensino. Gostaram do papo de hoje? Se você gostou, deixa aqui embaixo ou no meu direct alguma sugestão para o próximo assunto que você quer conversar comigo sobre educação de filhos rumo a filhos obedientes. Será um prazer conversar com você numa próxima. Tchau!